Saudações, que felicidade, 2025. Tanto tempo que eu não sento nessa bancada para dialogar sobre temas importantes. Não será direito. Direito não me busca nesses últimos tempos, não estamos a pensar em direito. Penso muito mais, com mais vontade de tecnologia. Não se preocupe, você ainda terá a interação jurídica todos os domingos com Moreira Serra e sua turma e, eventualmente, eu trarei temas importantes sobre o direito, algumas vezes. Mas tem os amigos, Moreira Serra, Adelmano Benigno e muitos outros que estão conosco aqui, Dr. Carlos Nina, Aldenor Rebouças, então tem um monte de gente aí, um monte de colega, Átila Richelli, tem uma turma do direito ainda a falar, no Saudações no sábado, às 9 da manhã, e agora nós estamos com horário no domingo, às 9 da manhã. Nosso horário é 7, mas por um tempo nós estaremos às 9 da manhã. Então é isso. Então convido vocês a dialogar um pouco comigo sobre tecnologia. Eu quero falar de algumas tecnologias. Nós montamos um ecossistema de tecnologia no estado do Maranhão, fazemos parte, né, desse hub de tecnologia. Muita coisa boa vai vir aqui. A gente já prenunciou isso no ano passado. Muita coisa boa aqui comigo, meus pupilos, meus amigos, meus queridos irmãos, Riquelme Jorge e Ranieri Jorge. Riquelme. Opa, prazer estar de volta aqui. Então, bora ter esse diálogo bom. Espero que a gente consiga elucidar algumas questões que estão em alta esses últimos dias. E falar de quê? Hoje vamos falar de inteligência artificial. É o tópico que está em alta. Muito, muito bom falar sobre. Um tópico que eu gosto de conversar. A gente nos agradamos muito disso. E que é o que nossa empresa se mantém e cresce a partir dela. Apresenta o terceiro membro aí. O nosso terceiro membro hoje é o meu amado irmão e fiel companheiro, Ranieri Jorge. Saudações, é um prazer estar aqui novamente. Muito bom fazer parte dessa conversa. E eu espero que a gente possa estar tendo um bom diálogo aqui sobre IA, sobre tecnologia, sobre novas inovações, né, de uma forma geral. Então vamos lá. Eu aqui estou ciceroneando tranquilamente. Quem vai aprofundar a temática são vocês. Riquelme, apresenta para nós aí, primeiro, o que é... Porque, assim, ainda há um desconhecimento muito grande e uma cegueira anunciada sobre o que é e o que não é inteligência artificial, né? As pessoas vão usando, começaram, já é uma categoria tecnológica que está com um grau muito alto de popularização mundial. No Brasil, no Maranhão, em todos os lugares, as pessoas já conhecem, já ouvem. Eu me lembro que ano passado, quando a gente começou a falar de tecnologia, de inteligência artificial, principalmente no eleitoral, na época que a gente estava falando, a turma ainda não tinha um desconhecimento profundo. Mas agora, com as outras ferramentas tecnológicas, ChatGPT, Gemini, etc., as pessoas já começaram, de fato, a ter uma proximidade dessa ferramenta. Nós temos aqui no Maranhão inteligências artificiais próprias, nativas do Estado. Nós temos aí, fazemos parte do hub de tecnologia que possui inteligência artificial própria. Então, nós estamos a falar, primeiro, que essa tecnologia, ela não é só norte-americana. Então, ela já há países no mundo que detêm essa tecnologia. Boa parte dos países já detém tecnologia, principalmente de inteligências artificiais. E a gente aqui no Brasil e no Maranhão, nós detemos essa tecnologia. Mas explica para nós, assim, o que não é. Porque, às vezes, primeiro a pessoa acha que é um super oráculo, que vai ter todas as respostas. E não é bem isso. É um sistema, uma programação, né, que vai te trazer algumas respostas, porque é um super banco de dados, de informação que vai te trazer. E a gente tem também uma cegueira. Eu me lembro que há um tempo atrás, uma outra emissora de televisão lançou lá uma inteligência artificial que tinha um viés completamente predominante, político, de um lado, de um espectro ideológico. E aqui a discussão é só a gente entender que é absolutamente possível tu construir, Rani, vai lá e alimenta aquela tecnologia com informações que tu queres. Então, assim, veja bem, a mente brilhante por trás da tecnologia é o ser humano que fez a programação. É o cara que vai lá, a programação. Então, busquem empresas sérias que possuem, de fato, a tecnologia e que elas possam fazer a alimentação, porque a inteligência artificial é fantástica. A gente estava ouvindo ainda há pouco a nossa princesa, que trabalha conosco aqui no Saudações, uma global que trabalha conosco aqui no Saudações, e ela estava dizendo que como é importante
a inteligência artificial, né? Como revoluciona nos trabalhos. Isso serve para todo mundo, serve para a galera do jornalismo, serve para o pessoal do direito, serve do pessoal da tecnologia também. Rani, as pessoas da tecnologia, vamos lá, tu que és um programador, tu és um programador, mas é um programador muito mais ligado à administração do que ao dev, né? Ou tu é dev? Isso. Eu sou a parte ali mais da administração. A parte da administração. Mas tu como programador, tu como um cara da tecnologia, tu usa também inteligência artificial? Eu devo assumir também que eu já usei em alguns projetos, assim. Óbvio que a gente não pode jogar toda a responsabilidade do nosso projeto para cima de uma inteligência artificial, mas, tipo assim, para projetos pequenos ou para tirar alguma dúvida, é sempre uma coisa muito interessante. É uma ferramenta boa de se usar. Em maioria dos casos, ela vai te salvar, tipo assim, tô com um problema que eu não consigo resolver de forma alguma. A inteligência artificial é uma boa ferramenta para esse tipo de situação. É claro, tudo com seus pontos e vírgulas, né? Não podemos deixar 100% que ela faça trabalho manualmente. A gente tem que ter um conhecimento por trás para poder executar a inteligência artificial e para poder executar também nosso código. A gente entender o que é que está sendo produzido, se está sendo produzido da maneira que a gente quer. Mas, de um modo geral, é uma ferramenta funcional. Funciona muito bem. Todo mundo usa, todas as classes. Riquelme, o que é que tu tem observado? Nós estamos produzindo inteligências artificiais para sistema de televisão, para instituições públicas, governos do estado, prefeituras e tal. A gente está produzindo para um espectro diverso, para empresas de saúde. Então, a gente tem trabalhado em vários espectros distintos, então é absolutamente possível usar a inteligência artificial. Fala pra nós um pouquinho, Riquelme, sobre o que não é inteligência artificial, porque às vezes a pessoa acha que é o oráculo que responde tudo. E o pior disso, Rani, é quando tu recebe uma resposta da IA e acha que aquela resposta é absolutamente correta, porque esse é o medo, o temor que eu acho, porque assim, tem que se perceber muito a forma que tu treinou, que tu alimentou. Então, a IA é fundamental. Se bem treinada, se bem preparada, feito por uma empresa importante, e mais do que isso, para aquela função, né? Tu prepara ela para aquela função, para tu usar naquele mecanismo. Fala para nós, Riquelme, um pouco sobre isso. Vou te dar mais, antes disso, de te passar a palavra, vamos dar um exemplo. A gente tem uma IA da Bíblia, né? Que é treinada com algumas Bíblias e orientada pelo pastor, um abraço pro pastor Fabiano. E aí, ela é treinada por um especialista naquele conhecimento. Então, por exemplo, não dá pra tu conversar, tu ir lá no ChatGPT, que é uma IA genérica, pra tu conversar sobre a Bíblia. Então, por exemplo, ela não terá as melhores respostas, o melhor contexto pra tu entender daquela estrutura para tu ter as respostas. No entanto, se tu for na nossa ferramenta que é preparada e vai te dar respostas muito mais precisas, é muito mais aproveitável, é muito melhor aquilo. Assim como se tu for numa IA, por exemplo, nossa, do Machado de Assis, tu vai discutir sobre obras do Machado de Assis e ele vai te trazer a resposta, e se tu for conversar com a nossa IA da Bíblia, não terá as melhores respostas sobre literatura. Sim. Porque não é esse o preparo. Fala para nós, então, o que é, desmistificando mais ou menos essa tecnologia, como se não é um oráculo, mas ao mesmo tempo pode te trazer um suporte muito grande. Fica à vontade aí, fala assim, divaga um pouco sobre isso. Bem interessantes os pontos que tu trouxe pra mesa. Realmente, hoje em dia, a gente tem essa mística de que a IA sabe de tudo e que ela vai resolver todos os nossos problemas, o que não é verdade. A IA funciona da seguinte forma: a gente tem um modelo que intera sobre uma base de dados gigantesca, ele vai trazer as melhores respostas e depois vai tentar juntar aquelas informações em um texto coeso para ti. Entende-se que essa base de dados, ela sempre se tem um viés, porque depende de quem alimentou. Seja muito técnico, seja sobre aquele assunto específico, né? Sim. Então, assim, o viés, quando tu fala de viés, o Riquelme tá falando de viés, é que ele literalmente pode ser preparado com um viés político ou com um viés absolutamente técnico, Randy. Ou seja, sem viés, tecnicamente. Ele pode ser preparado para falar de Bíblia ou pode ser preparado para falar de direito empresarial. Então, como nós tínhamos um produto que era preparado para as eleições de 2024. Sim. Então ele servia para aquilo. Ele já não servirá para a eleição de 2026. Porque as informações já mudaram. O próprio Código Eleitoral já mudou. Então aqueles pequenos detalhes, eles devem ser alterados, devem ser reformulados e reenviados para o banco de dados para que ele possa analisar e trabalhar da melhor forma possível. Os modelos que a gente tem hoje na mesa, normalmente são muito generalistas. E eles contam com bases feitas com N dados da atualidade, seja de serviços de
de pesquisa, seja de documentos pré-carregados, mas ele não constitui o todo e nem 100% a verdade. Esse é um ponto... Exatamente, porque a impressão que se dá é que ele vai te trazer todas as respostas. O que não é verdade, o que é absolutamente falso. Ele não tem todas as respostas, ele não tem a capacidade de ter todas as respostas hoje. A IA não pensa. A IA simplesmente replica o que ensinaram para ela. Pronto. Então, essa é a grande questão. É o que a IA não é. Não é? A IA não é aquele produto que sabe tudo e que tem uma visão altamente ampla. Ela é preparada para te trazer aquelas respostas. Agora, enquanto uma biblioteca de informações, quando tu pega, Rani, todas as informações da Bíblia e tu traz lá, alimenta com muitos livros preparados específicos, estudados, de pessoas muito boas, que souberam devagar sobre isso, e tu quer informações, aí tu tem uma biblioteca que vai te trazer respostas muito boas. Assim serve para o direito eleitoral, por exemplo, como a gente fez. Nós fomos lá, construímos uma inteligência artificial, e lá nós colocamos toda a legislação sobre o tema, e depois disso nós colocamos jurisprudência. Então, quando queríamos falar sobre aquela temática, sobre aquele assunto, a gente tinha um banco de dados que é muito melhor do que qualquer ser humano. Sim, porque tem um leque muito grande de informação. Fala um pouco para nós sobre isso, Bruno. Então, acho interessante essa parte de que as IAs conseguem ser carregadas com informações diferentes, até porque ela abre um leque de muitas possibilidades. Por exemplo, a gente consegue fazer IA analítica, IA voltada só para um tema específico, IA que, sei lá, replica ou que te traz alguma informação que você tem em mente, que você esteja precisando na hora. E isso é muito interessante, porque a gente vê a aplicação da IA em diversos temas, diversos tópicos, desde análise, administração de dados, gerenciamento, atendimento. Todas as IAs hoje em dia, elas são muito amplas em termos de funções. Elas não param, ali só em te dar aquela resposta para algum tema em específico que você está procurando. Ela sempre ela tem essa opção de te dar a resposta, mas também ela pode gerar gráfico, pode gerar análise, tem IA que já faz imagem também, geração de quadro também. Ou seja, é uma ferramenta que ela tende a ser bem ampla. Ela é mais do que, só um mecanismo de tirar dúvidas, como eu posso dizer. Sim. Muita gente nem... Fala um pouco sobre isso que o Rani trouxe para nós, com relação a o que mais a IA pode fazer. Ele trouxe informações legais para a gente, né? Nós temos IAs que conseguem produzir textos, produzir imagens, também fazer outras coisas, trabalhar com áudio e tal, etc. Fala um pouco para nós, porque nós fizemos... entregamos o nosso ecossistema entregou agora para uma determinada rede de televisão um sistema tecnológico, né? Por exemplo, o site da TV Bandeirantes é um site que ele é carregado de tecnologia, né? Carreado de inteligências artificiais. Inclusive tem uma inteligência artificial lá para a gente conversar e tal. Mas eu quero que tu fale, não é sobre esse produto especificamente, mas sobre o que mais as IAs são capazes de fazer. Né? Sim. O Rani trouxe para nós aí. Traz um pouco dessa informação para que a gente comece a entender. A gente estava ouvindo agora a Clícia nos falar sobre exatamente isso. Poxa, mas como é legal que as inteligências artificiais hoje ela consegue tirar um produto de uma imagem, acrescenta outro e tal. Então a gente tem assim para apurar. Veja como isso é muito grande no cinema, nas artes e em várias outras funções, né? Fala um pouco para a gente o que mais as inteligências artificiais são capazes de fazer. As IAs hoje não se prendem somente à geração de texto. A gente já passou dessa fase. IAs hoje geram imagens, retiram imagens de outras imagens, eles interpretam números, interpretam imagens, interpretam situações, eles conseguem te gerar insights. Imagina o quão importante é para uma empresa simplesmente ter um insight sobre a precificação de um certo produto. Eles simplesmente te ajudar nesse ponto, você, dono da sua lojinha, talvez seja o diferencial para sua empresa começar a deslanchar e crescer de uma vez. Isso porque, às vezes, nós, como seres humanos, não temos essa visão completamente holística de tudo. Enquanto a IA, analisando todos esses dados, ela já vai ter. Esse é o diferencial da inteligência artificial. Rani? Sim. Então, voltando aí nesse tópico de ferramentas de inteligências artificiais que não se prendem só em texto, hoje em dia a gente já tem casos de inteligência artificial, por exemplo, que edita vídeo. Pronto. Que faz cortes, que faz até, como é que é o nome? Motion track, eu acho que é esse o nome, que meio que consegue colocar, por exemplo, uma pessoa por cima de um personagem de uma cena específica de um filme. Uhum. E esse avanço da IA está chegando num nível que coisas assim
ficando normal. Já temos IA hoje em dia, por exemplo, com uma foto consegue botar a pessoa para falar, replica a voz, replica... Isso chega um certo momento que chega a ser um problema ético a partir do momento que as pessoas começam a usar isso de uma forma negativa. Mas o motivo da gente procurar sempre empresas e profissionais sérios e qualificados, certeza. Então, assim, para que tu possa acessar esse tipo de tecnologia. Henrique, mas eu quero que tu fale, o Rani trouxe aí muito mais, de novo, mais uma vez, perspectivas interessantes, abrindo o leque a nossa cabeça para pensar sobre o que mais a inteligência artificial pode fazer, mas eu quero que tu traga para nós algumas soluções pro empresário, sabe? Eu nem tô querendo que tu pense no cinema. Assim, pensa na Dona Maria que tem uma lanchonete. Pensa no cara que tem, por exemplo, aí uma produção, por exemplo, o cara que tem uma fazenda e ele produz quantidades e quantidades de soja. Ou pensa no cara que tem gado, ou no cara que tem um frigorífico. Então, assim, pensa na operação do empresário. Vamos pensar, para depois a gente pensar um pouco nisso no público também. Mas vamos pensar no privado, nessas funcionalidades. Você, empresário, que tem sua empresa e que precisa de gerenciar todas as informações, você sabe a dificuldade que é você acessar suas informações, ter elas na mão e saber o que fazer com elas. E as analíticas, hoje, conseguem analisar os seus dados de uma forma muito mais geral. Hoje a gente tem um super sistema que a gente carinhosamente apelidou de Jarvis. Sim. Esse sistema consegue pegar todas as informações que a sua empresa já vai alimentar e te trazer na mão exatamente o que tu precisa. Ela consegue se adaptar a diferentes cenários, ela tem acesso a todas as suas informações que você permite, isso tudo carregado num super servidor nosso. Ele vai analisar todas as suas informações e vai te trazer exatamente o que tu precisa. Esse é o diferencial da inteligência artificial. Ela consegue te trazer. Ela consegue ir além do que uma equipe conseguiria. Ela vai além do humano. É exatamente. E aí, quando a gente pensa, eu acho interessante, aí eu vou usar o gancho da tua frase final. A inteligência artificial, Rani, vai além do humano. Tem uma discussão muito grande sobre que hoje, atualmente, é aquela história. A corrida tecnológica é sobre a AGI, né? Que é aquela super inteligência artificial. Eu até acho que a gente já meio que... O Jarvis é um caminho para o que a gente chama de super inteligência artificial. Mas eu te pergunto, quando a gente fala ir além do humano, ele tem mais a ver com essa, por exemplo, capacidade de processamento já é absolutamente possível. Capacidade de processamento, porque o cérebro humano, embora seja uma fonte inesgotável, ilimitada, quer dizer, é muito grande de conhecimento, de absorção de conhecimento, nós já estamos falando aí que temos, Riquelme, e aí já vou num tema instigante, vou trazer já uma outra provocação aí, que é uma outra tecnologia, Rani, que, por exemplo, nós falamos muito de inteligência artificial, nós falaremos ainda muito, já tem essa discussão sobre a blockchain, que tem a ver com segurança, mas nós estamos também numa outra era tecnológica, num outro passo tecnológico, que são os computadores quânticos. Sim. E aí, veja bem, o que vai aumentar com o computador quântico é que tu vai ter uma inteligência artificial que vai ter uma capacidade de processamento muito maior do que nos processamentos, nos processadores existentes, placas de vídeo, para fazer essa formatação e tal. Eu quero que tu explique para nós, então, Riquelme, fala um pouco para nós sobre essa busca da AGI e até, eu digo mais, assim... Eu acho que para a efetividade da operação do dia a dia da humanidade, da gente aqui, do operador, do cara técnico, do estudioso, do médico, do enfermeiro, a operação da vida, o que nós temos de inteligência artificial, de tecnologia, já é muito suficiente para suprir. A gente não está usando nem 1%, nem 0,00, ainda não estamos nem na superfície do que a gente pode usar para melhorar a operação, Rani, das pessoas e das empresas. Mas fala um pouco disso e fala um pouco dessa AGI. Conceitua isso pra gente. Primeiramente, o que é uma AGI? A inteligência artificial geral seria uma inteligência artificial capaz de fazer tudo. Ela, hoje, é impossível. Embora algumas empresas... O mais próximo que a gente tem disso é o Jarvis. Não. Também não é. O Jarvis ele ainda está alguns passos atrás disso, mas ele certamente é o precursor.
Ele é uma ferramenta que um dia pode levar a gente até lá, mas o que eles têm de AGI hoje, que se Fala tem o de AGI mecanismo, aí hoje... tu já fez uma provocação. Nós estamos falando das inteligências artificiais tradicionais, Sim. vamos dizer assim, né? Aí eu tô falando das melhores. Inteligências artificiais tradicionais, OpenAI, Gemini, a IA da raiz, as nossas inteligências artificiais. Então, estão num nível de tecnologia muito elevado. Aí nós temos a AGI, que aí Sim. é uma busca a ser encontrada. Já não se e achou. nós temos o Jarvis, que está no meio do caminho. Então, assim, primeira coisa que tu tem que fazer é descrever mais ou menos quem são esses três atores. Descreve para tu poder chegar nessa pode primeiro falar de AGI, depois descreve os outros. Quer dizer, encontra o melhor caminho na tua cabeça aí para tu explicar tanto para Dona Maria quanto para um cara que é absolutamente profundo em tecnologia, o cara que conhece. Então, esse é o desafio da televisão. Veja como televisão é interessante, Rani, que a gente está aqui falando para uma pessoa que possui a formação tecnológica. No direito, eu fui vendo isso, testando isso, fazendo programas jurídicos, porque eu tinha que falar para o desembargador, para o estudante e para o leigo. Pro cara completamente leigo. Então, tu tem que conseguir ponderar, tu tem que pensar, entendeu? Em conseguir comunicar melhor. E esse é o desafio que tá lançado para vocês dois, principalmente. Sim. Que são, assim, os técnicos mais preparados do nosso ecossistema. Então, é isso. Então, Riquelme, depura essa informação e tenta trazer para nós, para todos esses níveis de pessoa, esses 3 níveis de graus de inteligência artificial. Tá contigo. Vamos lá. Primeiro, então, bora descrever esses atores? A inteligência artificial, o que ela é hoje? A inteligência artificial que a gente tem hoje é, como a gente já descreveu, uma base de dados gigante. Essa base de dados traz textos relevantes e eles se complementam tentando fazer um texto coeso para ti. Isso é o que a gente chama de modelo de geração... Vamos lá. De modelo de geração de fala natural. Sim. Isso é o que a gente tem de inteligência artificial hoje. O Jarvis, ele já vai um passo além. Ele é um passo além, né? Um passo bem grande além. Bem grande. Ele consegue trazer essas informações de forma bem maior. Entenda que ele não é uma grande base de dados. Ele é uma série de bases de dados e elas são acessadas somente quando é necessário. Exatamente como o cérebro humano. Parte do cérebro humano, ele não é acessado o tempo todo. Tu não vai lembrar 24 horas onde está a tua chave. Só vai lembrar onde está a tua chave quando tu necessita saber onde está a tua chave. E exatamente como o Jarvis vai fazer. E uma AGI já seria um terceiro passo. Seria algo muito maior. Ele teria que ter a capacidade de raciocinar, de imaginar e de interpretar. Hoje a gente tem uma capacidade de interpretação ok, mas a gente ainda não raciocina e não pensa. Ele não imagina. Quando a gente pede para o GPT, imagine tal coisa, ele não está imaginando. Não tá. Ele está trazendo várias informações, está tentando fazer de uma forma coesa e está te entregando. Isso seria a AGI, essa inteligência artificial com a capacidade do cérebro humano. Quando o TED fala sobre o computador quântico, a gente já consegue, de fato, vislumbrar de um jeito muito maior o que seria isso. Hoje, a computação se baseia em bits. A gente tem os megabytes, isso você pode ver numa imagem ali, os teus megabytes são uma série de pequenos kilobytes que se tornam bytes, que são os zeros e uns. Um computador quântico, ele não fica nesse intermédio de 0 ou 1, de sim ou não. Ele não fica nesse intermédio. Ele vai além. Ele consegue... Um qubit, ele teria a capacidade de transitar entre esses valores de forma mais natural. Sim. Exatamente como o cérebro humano faria. Isso ligado à inteligência artificial, a gente teria algo que seria capaz de pensar em si. É um sonho muito distante, um sonho muito louco, mas que a gente... que as pessoas querem alcançar. Eu acho engraçado a turma falando sobre isso, Riquelme. São as expectativas, Rani. Sim. Não, nós vamos chegar na AGI daqui a 10 anos. Aí o outro, do nada, vira e diz assim, não, nós vamos chegar daqui a 2 anos. Quer dizer, são... Outros dizem que já chegamos. Isso, Existem os sonhadores que dizem que já chegamos. Porque, vamos lá, a gente nem sabe, estamos começando a ouvir falar teoricamente que existe, está funcionando, a gente já sabe que, por exemplo, algumas grandes empresas de tecnologia já estão utilizando computadores quânticos. Aí, claro, é um grau de complexidade muito grande, eu não vou entrar nesse diálogo nesse programa,
de hoje. Nós já estamos findando o programa, inclusive. Nós não vamos entrar. Mas, assim, ainda há... E vale a pena a gente fazer um programa sobre computação quântica depois, né? Sim, mas, com Rani, certeza. eu quero que tu faça um complemento aí, que nós já estamos quase finalizando o nosso programa. Então, eu acho que eu posso complementar, vindo aí da tua frase, da tua fala, é essa relação que o mercado, assim, né, esse rumo tecnológico, ele é muito incerto, ele é sempre muito incerto. Às vezes, tipo, a gente tá há 10 anos de uma tal tecnologia e, de repente, o cara vem lá e faz em 2 meses. Tá bem aqui, né? É porque dá meio pra ser explicado isso, porque enquanto tem uma parte do mundo que tá lá trabalhando, sei lá, em desenvolver tal IA e tal coisa, já tem outro cara lá do outro lado do mundo que tá fazendo um computador quântico gigante. É isso. E quando essas tecnologias se juntam, pode gerar essa AGI. Pode ter alguém já que já tá na etapa final dessa parada e a gente não tá sabendo. Por quê? Porque tudo muito nebuloso, a gente não tem como saber isso. Isso não aconteceu recentemente, a gente conversando sobre isso, Riquelme, em que as empresas de tecnologia todas voando e a gente diz assim, cadê a IBM? Cadê a IBM? Cadê a Isso, IBM? bom caso, E a bom. IBM trabalhando no computador quântico. Sim. Caladinho. Pois é, ela não Já surfou na onda da blockchain, nem da IA, mas porém ela compensou fazendo computador quântico, trabalhando com computador quântico. Sim. Riquelme? Isso aí me lembra um certo paradoxo, que é o paradoxo do basilisco de Rocco. Me corrija se eu estiver errado. Mas seria essa inteligência artificial e as coisas colaboram para ela. E de fato, a gente está vendo esse caminho. Tudo que sai de novo, eventualmente vai se voltar à inteligência artificial. Quando a gente fala de computadores quânticos, por exemplo, a gente já pensa logo em como a computação em qubits conseguiria mudar da água para o vinho que a gente tem da inteligência artificial hoje. Ou então, quando a gente fala sobre tecnologias novas que estão saindo, hardwares mais potentes, a gente já pensa logo, as IAs vão sair mais potentes. Mas é lógico Sim, que vai com acontecer certeza. isso, né? As coisas tendem a caminhar rumo à AGI, rumo ao basilisco de Rocco. É isso. Então, nosso tempo tá... Ianzinho, qual é o tempo nosso? 20, já tá minutos. esvaindo o nosso tempo, é só o tempo da despedida. Eu quero, claro, agradecer você estar aqui conosco até agora, assistindo o programa Saudações Tecnologia, né? Esse aqui é uma pegada mais tecnológica, o programa Saudações Tecnologia. Dizer que nós temos um projeto para esse ano 2025, Ricardo. Possivelmente nós teremos um terceiro programa, um outro programa. Nós temos Saudações no sábado, nós temos o programa no sábado e também temos o Saudações no domingo. E possivelmente teremos um terceiro programa, que não será Saudações, terá um outro nome, mas para falar de tecnologia, porque a gente está aqui o tempo todo, Rani, falando de tecnologia, e aí talvez a gente deixe o Saudações para falar mais do que é da sua essência, né, o direito, e também com a Érica Fernanda, fazendo entrevistas maravilhosas, minha esposa linda, e agradecer a presença de vocês aqui conosco, falar um pouco, eu vou te dar aí 30 segundos, Rani, para tu te despedir, depois o Riquelme, pra gente... Então, agradeço a todo mundo que ficou assistindo aqui até agora. Realmente foi um prazer compartilhar esses momentos aqui, dar uma palavrinha aqui sobre esses tópicos, né, tão interessantes de tecnologia. Agradecer a cada um mesmo de coração que assistiu, agradecer por poder estar participando disso aqui e dizer que foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Riquelme? Pois é, agradeço por vocês terem ficado com a gente aqui até o final. De novo, foi um grande prazer estar aqui mais um dia com vocês, falando sobre esse assunto que tanto me apetece. Eu gosto demais de falar sobre inteligência artificial, sobre tecnologia no geral. E até mais vezes. Até mais vezes. É isso. Vamos falar, ainda temos que falar sobre blockchain, um outro programa. Vamos falar sobre tecnologia, o sistema tecnologia, tem muita coisa aí aparecendo por aí. Vamos falar sobre tudo isso, né? Com certeza, o tema de tecnologia é gigante. Vamos ter assunto aí para até 2030, 2040. Tem muita... Acaba nunca, tecnologia. Então, eu quero agradecer vocês, agradecer todo. Primeiramente, agradecer aqui o estúdio do nosso querido amigo Geisael Marques, o Que Podcast, o Ianzinho, a Iane, o Geisael, toda essa família maravilhosa. Agradecer a minha assessora especial, doutora Clícia, famosíssima garota Clícia. E, claro, aos meninos da tecnologia que estão aqui, ao Riquelme e ao Rani, e dizer para você acompanhar o programa Saudações, acompanhe todo sábado, sempre tem uma novidade, um tema legal, um instigante para você conversar conosco. No sábado, às vezes a gente fala de tecnologia, outras vezes a gente fala de direito, algumas vezes a Érica Fernanda vem aqui trazer temas
mais direcionado para as mulheres, às vezes são entrevistas interessantes, um outro olhar. E claro, no domingo, Saudações sempre trabalhando aquela lógica jurídica, né? Aquela lógica do direito, especificamente, como sempre foi a essência do programa Saudações. Então um abraço, agradeço a todos e até a próxima. Até uma próxima. Cuidar de nossos idosos é preservar a nossa história. Asilo de Mendicidade. São 105 anos ofertando acolhimento digno de forma totalmente voluntária. Aqui contamos com cuidadores, terapeutas, psicólogos, central administrativa e um call center para recebimento de doações. Faça parte dessa história. Faça também a sua doação. Saudações. Una-se a esse elo de solidariedade e fraternidade.